Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre nosso querido e amado Fluminense. O Fluminense amanhã terá um jogo muito importante contra o Bolívar, né? Eu estava vendo aqui no GE, reportagem do Giba Pérez e Marcelo Neves. O jogo de amanhã deve ter, deve não, terá com certeza uma das 10 maiores renda, quantidade de torcedores no jogo do Fluminense pela Libertadores. Eles até colocaram aqui, o Fluminense terá um dos seus 10 maiores públicos na história da Libertadores, para tentar iniciar uma arrancada rumo à oitava de final. O clube anunciou que 52 mil ingressos já foram comercializados, então está entre os 10 maiores. Para o jogo na próxima terça-feira, o que já garante a 10ª posição da lista, né? Aí aqui tá a final de 2023 contra o Boca Juniors não aparece na lista, por se tratar de um jogo em campo neutro e não mando de campo tricolor, apesar de ser no Maracanã, tem isso. A maior, aí tá a numeração dos 10 por enquanto, antes do jogo de hoje, né? Primeiro, Fluminense 3-1 na LDU, foi a final de 2008 que eu vi, aquela derrota nos pênaltis do Fluminense. O Fluminense 3-1, tinha perdido lá de 4-2, mudaram no mesmo ano o critério para quem seria vencedor da partida, porque antes era maior número de gols no campo adversário. Por exemplo, se desse 4-2, como foi lá, e 3-1 aqui, o Fluminense teria sido campeão porque fez 2 gols lá e tomou só um, e foi a mesma diferença de gols no placar. Aí eles mudaram no mesmo ano, aí foi 4-2 lá, 3-1 aqui, foi para os pênaltis e o Fluminense perdeu o título. O segundo foi Fluminense 3-1 no Boca Juniors, semifinal de 2008, 84.632. O primeiro que foi contra ele deu foi 86.027. Segundo, 84.632. Fluminense 3-1 no São Paulo, quarta final de 2008 também. Foi 72.910 espectadores. Fluminense 2-2 Internacional, semifinal 2023. 67.515 espectadores. O quinto, Fluminense 2-0 no Olímpia, quarta de final de 2023. 64.047. O sexto, Fluminense 5-1 no River Plate, fase de grupos 2023, 62.505. O sétimo, Fluminense 2-0 no Argentino Júnior, oitava de final de 2023, 61.396, 396. O oitavo, Fluminense 1-0 no Atlético Mineiro, quarta de final de 2024, 54.140 espectadores. O nono, Fluminense 1-0 contra o The Strongs, fase de grupos 2023, 52.419. O décimo, Fluminense Bolívar até agora, 52 mil fase de grupo em 2026. Por enquanto, 52 mil. Vamos ver se vai ter mais gente ou não, né? A mobilização dos torcedores é a aposta do clube para resgatar a campanha, no principal torneio da América do Sul. O Fluminense ocupa a quarta colocação no grupo, sem uma vitória sequer após 4 rodadas. Para classificar, sem depender de outros resultados, o time Zubeldia precisa vencer o Bolívar por um saldo de 3 gols
ou mais. E o Desportivo Laguária na última rodada, aí por qualquer placar. Desde que ele faça a vitória contra o Bolívar por uma diferença de 3 gols ou mais. Aí pode vencer o Laguária por qualquer placar. A diretoria tricolor fez promoção de ingressos para as duas partidas, com entradas a partir de R$ 20. Né? Eu ontem também eu estava vendo o Gabriel Amaral e também vi no Lessa. Pode ser que o Fluminense seja beneficiado por a greve ou a guerra que está tendo lá na Bolívia, que tem um jogo hoje, hoje ou amanhã, essa semana, né? O jogo essa semana, acho que amanhã ou quarta, do time da Bolívia contra, não sei se é o Mirassol, eu acho que é o Mirassol. Iria ser na altitude, né, lá em Bolívia. Aí o que aconteceu? Por trás desse problema todo lá, a Conmebol vai transferir o jogo para o Paraguai. Ainda não sabe qual estádio, mas vai ser o Paraguai ao nível do mar. Vai beneficiar o Mirassol no caso. E pode acontecer, por causa desse mesmo motivo, que transfira o jogo do Bolívar contra o Independente Riva, o da Argentina, caraca, deu branco, o time da Argentina, que ia pegar o Bolívar lá, na altitude, e vai jogar também, provavelmente, no Paraguai, ao nível do mar. Então ele pode, como ele já foi eliminado da Copa da Argentina, ali só por enquanto só tem a Libertadores para disputar. Então, sendo ao nível do mar, ele deve botar o time titular, ou até reserva, deve ganhar do Bolívar, que é o time fraco. Aí, se o Fluminense ganhar aqui do Bolívar, mesmo que não seja por placar de 3-0, e ganhar do Laguária, o Rivadavia pode ganhar do Bolívar, sendo no Paraguai, ao nível do mar, provavelmente o Rivadavia vai ganhar do Bolívar. Aí pode facilitar o Fluminense, né? E já é um ponto abaixo. Outra coisa que quero falar, também vi ontem no Gabriel Amaral e no Lessa, o Nino foi campeão, né, lá na Rússia, pelo Zenit, e ele pode ser que ele venha para o Fluminense, que o Palmeiras deve ter outros clubes interessados no Nino também, no Brasil e até espalhado aí pelo mundo. Só o Carleto, né, o treinador da seleção do Brasil, que não vê que o Nino joga melhor do que esses que estão lá na seleção. Então, a esposa dele teve até vendo a obra do apartamento deles, eles devem vir para o Brasil esses dias, para o Rio de Janeiro. Não sei se direto para ficar aqui no Fluminense ou para outro clube, ou se é só para ver o apartamento ou tirar férias, mas a situação ficou mais favorável para o Fluminense, já que o Palmeiras contratou o zagueiro do Botafogo, né, o cara hoje está bravo. Contratou o jogador do Botafogo, deve ter pago um dinheiro bom. Então aí vai ficar com o Gustavo Gomes e com esse jogador do Botafogo, que é muito bom jogador. É muito bom. Se o Fluminense não pudesse trazer o Nino, eu queria que o Fluminense pegasse esse jogador. Mas como o Palmeiras já pegou, o Palmeiras saiu um pouco da jogada. Então vai restar o Fluminense, se o Fluminense vai ter dinheiro para investir no Nino, trazer o Nino, e vai ser o senhor reforço para o Fluminense. E aí, possivelmente, nos próximos dias, nós vamos ter alguma notícia sobre isso, porque ele só não vai poder jogar agora, mas já pode fazer a negociação. Então, o Fluminense pode ver isso. Eu acredito que a SAF do Fluminense, né, o Esteves, ele deve investir no Nino, ajudar o Fluminense. Já pensando na SAF
que vai ser formado no Fluminense. Tenho quase certeza que ele vai investir no Nino e deve trazer mais uns 2 jogadores para reforçar. De repente mais um zagueiro, um meia. Não sei se vai precisar do atacante, porque agora tendo o Hulk lá, mas o meia eu queria que trouxesse mais um lateral direito, que eu acho que o Samuel Xavier já deu o que tinha que dar. E o Guga é um jogador que não é muito confiável, né? Ele joga algumas partidas bem e outras mais. Então eu acho que o Fluminense deveria trazer esse, esse reforço, né? Eu não sei se o... Aí a gente tem que aguardar para ver, né? Eu não sei se o Martinelli realmente... Não tive nenhuma notícia, não li nada sobre isso. Não sei se o Martinelli vai ter condições de jogar contra o Bolívar. Se tiver, não vale a pena forçar muito, senão ele joga as contusões e fica fora o resto do semestre que vem, depois da Copa do Mundo. Mas se ele tiver condições, é bom ele jogar, porque seria muito importante ele ali atrás, cabeça de área, já que quem está lá não está jogando muita coisa, né? Então, a gente tem que aguardar o treinamento de hoje para ver o que acontece, ver amanhã quem que o Zubeldia vai escalar, quais jogadores que ele vai relacionar e quem que ele vai escalar pro jogo, time titular. Né? Eu estou muito ansioso por esse jogo, às 19 horas. Se eu tivesse condições, eu iria ao jogo, mas infelizmente eu não vou poder ir. E estou meio assim por causa de algumas coisas que aconteceram comigo e meu filho quando ele era menor. Então, vamos aguardar para ver. O time do Fluminense, se não tiver nenhuma novidade, acho que não tem ninguém suspenso, né? Não estou me lembrando agora, mas aí eu acho que o Luciano... antes disso, eu ainda estou fazendo uma campanha desde o ano passado que o Fluminense, no meio do ano agora, tem que trazer um grande goleiro para ser reserva do Fábio, para revezar com o Fábio, porque o Fábio, ele é o grande goleiro, tem uma certa idade. Se ele tiver uma contusão, a tendência é, de repente, ele demorar mais tempo que uma pessoa mais nova. Ou se ele levar o terceiro cartão amarelo na véspera de um jogo importante, ou de Libertadores, ou Copa do Brasil, vocês confiariam em colocar o Vitor Eudes ou o Pitaluga no gol? Eu não confiaria. Vocês confiariam? Coloca aqui na mensagem aí para mim. Eu não confiaria. Então tem que ter um goleiro reserva muito bom para numa hora dessa entrar. E para já ficar ali, para ir revezando com o Fábio em algumas partidas, para já depois substituir o Fábio quando ele sair. Mas não pode ser um cara velho também, para depois substituir o Fábio. Eu tenho falado isso desde o ano passado. Preocupado. A sorte é que o Fábio não tem se machucado, nem tem levado o terceiro cartão amarelo. Senão, vai tudo por água abaixo. Mas aí, vamos ver. Eu acho que o time amanhã, o Zubeldia que pegou moral, tem moral com a diretoria, segundo o Canóbio também com os jogadores, mas a torcida agora está na hora de, já que eu não vou mandar ele embora antes, está na hora de apoiar, porque o importante no momento é o Fluminense classificar. Aí depois, durante a parada, para a Copa do Mundo, a gente vê o que vai acontecer, né? O time, na minha opinião, amanhã deve ser Fábio, Guga, eu colocaria Ignácio, Freitas e colocaria o Arana. Porque esse jogo amanhã precisa do jogador atacar. E o Arana atacando é melhor do que o René, bem melhor. O René é melhor defendendo, o Arana é melhor atacando. E no meio campo, se o Martinelli puder jogar, Martinelli. Se não puder, aí o jogo de amanhã eu colocaria o René não, minto. O Hércules, desculpa, o Hércules, o Nonato e o Lúcio Acosta. Aí colocaria o Riquelme, o John Kennedy e o Canóbio. O time
na minha opinião, seria isso. O Canóbio voltou a jogar bem no último jogo, graças a Deus. Aliás, quase todos os jogadores voltaram a jogar bem, menos a zaga, né? Apesar que o Ignacio não jogou tão mal assim, nem ele nem o Freitas, né? Fazer crítica que a gente tem medo quando tomou um gol. Foi um gol assim, que o Fábio fez 2 milagres, né? Eu fui um dos que estava achando que o Fábio tinha caído de produção nos últimos jogos, falhou alguns gols, mas nesse último jogo ele fez 2 milagres lá, pela que tiveram escanteio e depois o time do São Paulo fez o gol na terceira bola. Milagre também não é o tempo todo assim, né? Só Deus. Agora, o ser humano não faz tanto milagre assim. Então, aí a gente vê como é que vai ser o Fábio, mas gostaria que trouxesse um grande goleiro para, no momento, ser reserva do Fábio, para entrar quando precisar. Tirando isso, vamos ver como é que fica, né? Tem que ver os treinamentos de hoje, tem que aguardar amanhã, perto do horário do jogo. O jogo é às 7, lá para as 6, não, 5 horas. Às 4 horas a gente já deve saber os relacionados, ou até antes. Lá para as 5, 5 e meia, a gente deve saber o time titular. Vamos aguardar para ver, estou muito ansioso. Agora, falar o que normalmente eu falo sempre, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí com minha esposa de meio-dia à meia-noite, todos os dias, de segunda a segunda. E não tenho, assim, alguma coisa para fugir do sufoco, então o que eu fiz? Eu sempre costumei, sempre do tempo para cá, né, que antigamente não tinha isso, costumo assistir os YouTubes que falam do Fluminense. Alguns eu gosto, e esses alguns que eu gosto também confio. Aí eu procuro, e não tenho ninguém lá no Fluminense que me passe as notícias. Então o que eu faço? Eu procuro ver as notícias desses influentes que eu gosto, ou do GE, que normalmente fala também, ou o Netflix. Aí eu procuro ver o que eu gosto, passo para cá, dou a fonte, o nome da pessoa, o canal, tudo direitinho, falo aqui, por confiar neles, falo aqui. E às vezes, quando precisa, eu dou opinião. Hoje, por exemplo, dei mais opinião do que falei do Giba Pérez e do Marcelo Neves. Aí eu pensei de não chegar nem a 50 inscritos. Para minha surpresa, eu estou com 794. Agora estou meio cismado que parou no 794. Estou precisando do apoio de vocês, meus amigos que se inscreveram no canal, para pedir seus amigos que não estão inscritos para se inscrever, dar o like e compartilhar. E quem não tiver, e vocês também, continuar dando like, compartilhando e dando hypar para o canal melhorar. E quem costuma assistir os vídeos, mas não está inscrito, por favor também se inscreva, dê o like, compartilhe e peço seus amigos também para se inscrever e dar o like compartilhado. Assim, vocês vão me ajudar, de repente, a alcançar minha meta, apesar de estar chegando perto, de chegar pelo menos aos 1.000 inscritos até a parada para a Copa do Mundo. Vamos ver se a gente consegue pelo menos os 1.000 inscritos. Conto com o apoio de vocês, tá? Dessa maneira vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente do Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Também tem o seguinte, eu tenho, nessa parte estou feliz, na outra que eu não estou muito feliz. Eu vejo todo mundo que YouTube ganhar um monte de Pix, e eu estava precisando dos Pix para me ajudar a melhorar o equipamento que eu faço os vídeos, que está muito obsoleto aqui e a filmagem não tem saído muito legal, nem no som, nem na imagem, né? Aí eu espero contar com o apoio de vocês em relação a Pix, tá? Se vocês puderem colaborar, eu espero contar com o apoio de vocês. Os meus 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é o e-mail, o outro é o número menor, para quem tem problema para digitar como eu, por ter mal de Parkinson.
Ou então até porque, por preferir digitar esse Pix por ser um número menor, eu pelo menos, mesmo que eu não tivesse mal de passe, eu ia preferir o número menor do que o e-mail, né? Aí o do e-mail é paulorcribeiro@hotmail.com. paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Tá? Se vocês puderem colaborar com o canal, fazendo isso, qualquer valor, eu agradeço. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima. E vamos esperar, de repente, se Deus quiser, uma grande vitória do Fluminense amanhã. Obrigado mesmo, Deus. Obrigado mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus.